Quando o próprio Jesus Cristo, ele, juntamente com os seus discípulos, que era costume de Jesus andar com os seus discípulos, de alguma forma Jesus, quando ele não estava com os 70, ele estava com os 12, quando ele estava com os 12, ele estava com os 3, e aí ia. Mas ele sempre estava com alguém, e algumas vezes ele se distanciava um pouco para ficar só. Mas era aquele momento que ele precisava refletir, precisava orar, precisava buscar a presença de Deus, porque Jesus já sabia que alguma coisa ruim poderia acontecer. E quando Jesus, por saber que alguma coisa ruim poderia acontecer, ele muitas das vezes ele se isolava, ficava só, ele subia ao monte, deixava os discípulos ao pé do monte, subia lá em cima e orar. Mas ele exortava os discípulos para que eles tomassem um certo cuidado, ficassem ali atento, observando, porque na realidade o mundo espiritual é uma coisa muito complicada e difícil de lidar. Se você não estiver atento ao mundo espiritual, você tem problema, e tem problema sério. Tanto é que Jesus disse, olha, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam vigiar, vocês precisam ficar atentos, observar. Mas é interessante que dentro dessa trajetória de Jesus Cristo na face da terra, Jesus, o Filho de Deus, toda vez que ele passava por uma região, ele passava e ele deixava a sua marca, ele fazia algumas coisas. Toda região que Jesus passava, ele passava deixando a sua marca, ele fazia alguma coisa. Quando ele curava um cego, ele curava um mudo. Quando ele curava um mudo, ele curava um surdo. Quando curava um surdo, ele curava um leproso. Quando curava um leproso, ele levantava um paralítico. Quando levantava um paralítico, ele levantava um morto. Quando ele não levantava o morto, ele falava do reino do céu para alguém se convertia, e aí prostitutas ouviam, aceitavam Jesus, roubadores de dinheiro, de impostos, aceitavam Jesus. Ele sempre não perdia tempo, até no período em que Jesus cansou, porque a sua caminhada era tão grande, quando ele de uma maneira intencional pede água para a mulher samaritana, ele pede já pensando no que ele ia fazer e não perde tempo, rapidamente começa a falar com aquela mulher para que aquela mulher desse ouvido à sua voz, e ele sem perder tempo vai e ganha aquela mulher para que ela pudesse ser uma seguidora dele. Jesus nunca perdeu o seu tempo. Jesus de alguma forma deixava a sua marca por onde ele passava, e isso era interessante. Onde Jesus ia passando, o povo ia sabendo, Jesus passou por aqui. Por que Jesus passou por aqui? Porque quando aquele homem passou, um cego, uma pessoa que não enxergava, passou a enxergar. Alguém era cego de nascença, e ele tocou sobre aquele cego, e agora o cego está vendo. E eles sabiam que ninguém havia feito o tipo de milagre desse, senão Jesus Cristo. Tanto é que a Bíblia faz questão de relacionar que ele só poderia ser enviado por Deus, porque ninguém conseguia fazer um milagre como aquele, ao ponto de fazer um cego de nascença ver. Alguém que nunca viu a luz do dia, já na sua velhice, ser tocado por alguém e os seus olhos abrir. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é tremendo observar. Então Jesus ia passando, ia criando aquela marca, a sua história ia sendo escrita por intermédio dos seus milagres. Só para você entender melhor. Então alguém dizia assim, olha, aquele tal de Jesus, filho de José e de Maria, ele está passando por aqui de novo. Quem é ele? Aquele que passou em certa região, tocou no cego e o cego viu. Aí o povo ia comentando, ele ia passando em alguns lugares e disse, olha, aquele lá que levantou aquele paralítico, que estava 38 anos na fila, nunca era curado, porque toda vez que ele ia, alguém passava na frente, e Jesus nem tocou nele, apenas disse, vai, faz a tua cama e começa a andar. Ele está aqui na região também. Então, aonde Jesus ia, o povo ia atrás, porque o comentário era muito grande. Alguém dizia, aquele lá que fez o cego, paralítico, mudo, surdo ouvir, ele está presente. Se ele está presente, alguma coisa boa vai acontecer, porque Jesus, ele nunca passa num lugar para não fazer um milagre. Me faz Deus me lembrar de uma igreja, que a igreja recebeu um nome, nos dias que eu aceitei Jesus, ela recebeu o nome, a igreja em que ouviu os passos de Jesus, porque a igreja estava num espírito tão grande de adoração, que de repente ele ouviu umas pisadas dentro da igreja, e o povo não viu ninguém, mas ouviu o barulho das pisadas, e conforme eles começaram a ouvir o barulho das pisadas, de repente, começou quem não era batizado falar em línguas estranhas, quem estava enfermo ser curado. Isso é a presença de Deus. Aonde ele passa, alguma coisa vai acontecendo.
O que eu quero te dizer aqui, antes de eu intitular o tema que eu vou pregar, é que nós precisamos compreender que a presença de Deus ela é genuína, que a presença de Deus é verdadeira. Nós não precisamos ter dúvida, a presença de Deus é fundamental em nossas vidas, porque Ele se faz presente aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Eu não vim aqui no meu nome, eu vim em nome de Jesus. Você não veio no nome do pastor Reinaldo, você veio em nome de Jesus. Se você veio em nome de Jesus, pode ter certeza, Ele já está no nosso meio aqui, e com certeza do Senhor será glorificado. Todavia, quando Jesus passava por certa região, Ele queria criar sua marca. Agora eu queria te chamar a atenção, porque Jesus, quando Ele curava um cego, Jesus quando curava um mudo, um surdo, um paralítico, um morto, essas pessoas, Jesus não queria apenas curar essas pessoas. Jesus queria que essas pessoas passassem a ser seguidoras dela. Jesus não queria apenas tirar a pessoa de um sofrimento físico. Ele queria tirar as pessoas de uma prisão espiritual, de um sofrimento espiritual. Não adiantava para Jesus levantar um paralítico e ele permanecer sem andar na presença de Deus. Não adiantava para alguém, Jesus, ele apenas curar um cego e o cego passar a ver a luz do dia e não conseguir enxergar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então Jesus não era interessante apenas curar alguém fisicamente. Ele queria que essas pessoas se tornassem seguidoras dele, passassem a ser discípulos dele. Esse era o propósito de Deus. Tanto é verdade que eu estou dizendo, que quando Jesus curou os 10 leprosos, ele curou aqueles 10 leprosos que foram até ele, e de repente Jesus ele faz questão de perguntar, quando alguém volta alegre, dizendo, porque ele percebeu que estava limpo, então ele volta até Jesus, e aí é até interessante que ele volta até Jesus, ele volta contente. Jesus se agradou daquilo, mas se entristeceu por outro motivo, porque ele disse, não foram 10 que eu curei, não foram 10 que eu limpei, não foram 10 que foram curados fisicamente, cadê eles? Só tu voltou para dar glória a Deus, então aquele volta para dar glória a Deus. Eu quero te dizer aqui essa noite, não seria bom se Deus apenas me tivesse tirado, como Ele me tirou de uma paralisia de cima da cadeira de roda, e eu permanecesse fazendo as coisas erradas. O que valeu nisso é que depois que eu saí dali, eu saí para dar glórias ao Cordeiro Santo de Deus, a louvar o nome de Jesus. E é isso que é interessante, porque Deus quer criar discípulos, quer fazer discípulos, quer fazer seguidores. E aqui eu me resumo a dizer, eu simplifico as minhas palavras para dizer que Jesus nada mais, nada menos, Ele queria criar para Ele uma esposa, Ele queria criar para Ele uma igreja, alguém que Ele pudesse entrar dentro dela, alguém que Ele pudesse andar sobre ela, alguém que Ele pudesse dizer, é minha, eu mando, eu comando, eu desmando, eu sou o Senhor dela, eu sou o Deus dela, eu sou o marido dela, eu sou o guia dela, eu sou o mestre dela. Ele queria esse tipo de pessoas. Jesus não quer alguém que apenas passe pela história dele. Jesus quer alguém que permaneça na história que ele constrói. É isso que eu quero dizer aqui essa noite, porque o Espírito Santo de Deus, eu posso te dizer uma coisa, que você há de entender o que eu vou dizer. Somente uma pessoa será abençoada aqui essa noite, e esta pessoa é a que chama Igreja do Senhor. Somente a igreja de Deus é que vai ser abençoada aqui essa noite. Para Deus é interessante abençoar a sua igreja, para Deus é interessante dar vitória à sua igreja, para Deus é interessante renovar a sua igreja, para Deus é interessante proteger a sua igreja. Por quê? Porque a igreja é sua propriedade particular. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja é alguém que Deus ama, que Ele quer bem, que Ele protege, que Ele abraça, que Ele fala, que Ele para ouvir, que Ele anda com ela anda com Ele entra na casa, a pessoa fala com Ele, come com Ele, participa com Ele. Esta igreja que Deus vai dar vitória aqui essa noite, e é mais baseado nisso que eu quero em nome de Jesus Cristo, baseado em tudo que nós lemos aqui, porque aqui nada mais e nada menos Jesus está passando por uma região, e passando por essa região me chama a atenção, porque não era uma região judaica, era uma região de um povo que servia a deuses gregos, e esse povo, por servir a deuses gregos, eles se voltavam para um outro tipo de adoração que não era para adorar a Deus. Eles adoravam os deuses gregos da região, então não tinha nada a ver com o povo judaico. Inclusive os templos
discípulos da época, dessa região que Jesus estava passando, se voltava a um tal de Deus que chamava Pan, exatamente a um Deus totalmente fora dos padrões daquilo que se intitula Deus, o Deus daquela região, deuses gregos, que intitularam exatamente, tinha esse absurdo de ter esse nome. Então o povo se voltava para adoração a esses deuses gregos, e eles se encurvavam diante desses deuses gregos, eles prestavam culto a esses deuses gregos, eles louvavam a esses deuses gregos. E interessante é que esses templos construídos também eram voltados a esses deuses gregos, e mais em especial a esse Deus que eu acabei de dizer aqui. Então Jesus agora, sabendo a região que ele entra, porque Jesus não acha, Jesus tem certeza, Jesus não tem dúvida de nada, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então Jesus é intencional, Jesus nunca perguntou nada sem saber por que ele está perguntando, Jesus nunca falou nada sem saber por que ele está falando. Então veja o texto, o que a palavra de Deus diz. Jesus agora, quando ele entra nessa região, de propósito, o próprio Jesus Cristo, ele olha para os seus discípulos, que estavam junto aos discípulos, e diz assim: quem diz os homens por aí que eu sou? Eu quero saber o que estão dizendo de mim, eu quero saber o que eles estão falando que eu sou, eu quero saber quem eles dizem que eu sou, porque Jesus já sabia para quem eles se voltavam, para quem que eles adoravam, para quem que eles glorificavam, para quem que eles se inclinavam. Então ele chega e diz: eu quero saber o que o povo da região está sabendo de mim, a respeito de mim, ou falando de mim, porque a fama de Jesus já estava em toda a região. Aí os discípulos respondem: olha, tem uns que estão dizendo que tu és João Batista, que ressuscitou. João Batista morreu e o Senhor ressuscitou. Então alguns estão dizendo que tu és João Batista, o morto ressuscitado. Ele disse: mas tem mais, tem outros que estão dizendo que tu és Elias, porque ninguém enterrou Elias, Elias não viu a sepultura, Elias não desceu à terra. Então estão dizendo que tu és Elias. Ele disse: mas tem mais, alguns estão dizendo que tu és Jeremias. Se você ler o capítulo de Jeremias inteiro, você vai ver que não vai contar sobre o velório de Jeremias, não vai falar sobre a morte de Jeremias. Então alguém está dizendo, uns estão dizendo é João Batista, outros estão dizendo é Elias, outros estão dizendo é Jeremias, e já tem alguém dizendo que tu é qualquer profeta por aí. Meu Deus! Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: tá bom, eu já sei que alguém está dizendo que eu sou Elias, eu já sei que alguém está dizendo que eu sou João Batista, eu já sei que alguém está dizendo que eu sou Jeremias, e tem quem está dizendo que eu sou qualquer um profeta por aí. Eu quero saber de vocês, quem é que eu sou? O que vocês acham que eu sou? O que está na cabeça de vocês? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? Essa noite, antes de eu explanar, eu quero te dizer: se você sabe por quem que você veio aqui, adore o Cordeiro de Deus e louve ao Senhor. Quem pode dar glórias ao nome de Jesus? Então eles agora, alguém já estava dizendo tudo, eles conheciam tudo, a glória era para os profetas, mas eles não sabiam que era Jesus. E Jesus, ele não pergunta à toa, porque os próprios discípulos algumas vezes tinham dúvida de quem era Jesus. Exemplo disso é quando houve aquele temporal, quando numa certa hora da noite, numa madrugada, os discípulos estão dentro do barco e Jesus vem andando em cima das águas. Olha que coisa tremenda, vem andando em cima das águas. Eu já vi alguém andando em cima do chão, eu já vi alguém andando em cima do telhado, eu já vi alguém andando em cima da rampa, eu já vi alguém andando em cima da ponte, mas andar em cima das águas é coisa para alguém que não é desse mundo. Ele vem vindo em cima das águas, ele vem sapateando em cima das águas, ele vem marchando em cima das águas, ele vem pisando em cima das águas. Parece que eu vejo as águas, a água, entendendo, dizendo: é o pé do Criador, é o pé do meu Senhor, é o pé do que me fez. Aleluia! E a água agora vira como uma
coisa sólida, e Jesus vem andando por cima das águas. Quando naquele período da madrugada os discípulos olham que vem Jesus por cima das águas, eles não conheceram, e um começou a gritar: é um fantasma, é fantasma. Quem é que anda em cima das águas umas horas dessas? Nem nessas horas e nem horas anteriores. Andar em cima das águas não é pra gente desse mundo, é fantasma. Gritaram com medo, assustado, e Jesus de repente diz: sou eu, não temais, sou eu. Ele se apresenta para que os discípulos entendam que era ele. Então os discípulos andavam com ele, mas às vezes não conheciam. Vocês lembram daquele texto que fala exatamente quando Jesus estava no barco e de repente veio uma tempestade, veio um vento muito forte. Eu já preguei sobre isso. E de repente Jesus está dormindo com a cabeceira sobre a polpa do barco. O barco está quase na pique, afundando. E de repente alguém vai lá e acorda. Jesus acorda que nós estamos perecendo, estamos dormindo. Jesus não pôde nem tirar uma soneca, um soninho, estava cansado. De repente ele se coloca de pé no barco, olha para o vento, olha para o mar e diz: aquieta-te, cala-te, está tirando meu sono. Quando o mar, o vento se acalma, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar fala e eles obedecem? Esse é o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o marido da igreja, o Deus da igreja, o profeta da igreja, o criador da igreja, o arquiteto da igreja, o engenheiro da igreja, o que manda na igreja, o que dá a última palavra para a igreja e também dá a primeira palavra para a igreja. Esse é o nosso Deus. Quem é que crê nele? Quem pode adorar ele? Quem pode louvar a ele? É ele. Os discípulos tinham uma certa dúvida. E Jesus disse: eu sei. Parece que eu vejo Jesus dizendo, eles já ficaram confundidos algumas vezes e eles tiveram dúvida de quem eu era. Aliás, quando você não sabe direito quem é o Deus que você serve, você tem decadência espiritual. Você precisa conhecer essa pessoa de Deus, entender quem é ele direito. E Jesus sabia disso. Aí Jesus olha para os discípulos, que ele já sabia que na região estavam dizendo que era um tal de Elias, um tal de Jeremias, um tal de João Batista, um tal de profetas. E ele disse: bom, comentário eu já sei que está correndo. Então tudo é equivocado. Quem eu sou? Naquela hora do culto, a igreja calou. O mestre está pastoreando e ele pergunta, e quando ele pergunta, o culto para. De repente alguém levanta o dedo no meio do culto. Pastor Jesus, me dá a oportunidade. Eu quero falar. E quem era o irmão Pedro? O irmão Pedro pede a oportunidade. Jesus olha para ele e diz: o que você quer falar, Pedro? Eu quero falar quem é o Senhor. Ele disse: então fala, Pedro, quem é o Senhor? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro fala aquilo, Jesus se alegra dentro dele e diz: bem-aventurado és tu, Pedro Bajona, porque o que foi revelado não foi nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu, ele te revelou. Eu aprendo algumas lições aqui essa noite. E eu não sei se o tempo vai me permitir, mas eu vejo uma coisa: que se o Espírito de Deus não convencer, ninguém convence. Se o Espírito de Deus não mostrar, ninguém mostra. Se o Espírito de Deus não revelar, ninguém revela. Quem me fez eu entender que Jesus era Jesus foi o Senhor. Quem me fez acreditar nele foi o Senhor. Quem me fez eu buscar ele foi o Senhor. Quem me fez adorar ele foi o Senhor. Ele se apoderou de mim. Bem-aventurado és tu, Pedro Bajona, que não foi revelado nem a carne nem o sangue. O meu Pai que está no céu te escolheu e disse: revelo, eu revelo, eu revelo, eu revelo, eu revelo para ele. Ele vai me conhecer. Ele vai me conhecer. Ei, quem quer ouvir a voz da revelação de Deus, levante as tuas mãos e adore ao Cordeiro de Deus.
Jesus se alegrou, porque no meio da igreja um estava ligado. Na hora daquele culto, um estava ligado. O mestre estava falando. Estão dizendo alguma coisa sobre mim aí. Tá certo ou tá errado? Eles dizem isso, eles dizem aquilo, mas eu preciso ouvir de vocês. Vira para o seu irmão e diga para ele: quem é ele para você? Porque se ele for apenas mais um, meu filho, também hoje vai ser apenas mais um culto. Se ele for para você Elias, vai ser apenas um culto. Se ele for apenas Jeremias, vai ser apenas um culto. Se ele for apenas João Batista, vai ser apenas um culto. Se ele for algum dos profetas, vai ser apenas um culto. Mas se ele for para você o Cristo, Filho de Deus, alguma coisa vai acontecer aqui essa noite. Porque Deus é diferente. A sua presença é genuína, Ele faz coisas extraordinárias. Eu quero lhe convidar aqui essa noite a você abrir o teu coração e mandar glórias a Ele, e louvar a Ele, exaltar a Ele. Para vocês que estão aqui presentes e a todos os internautas, eu quero ver você dar um brado de aleluia, um brado de glória a Deus e louvar o nome do Senhor. Eu nem dei o tema ainda, mas é interessante observar esses detalhes. Eu talvez nem dei o tema porque eu não sei se vai dar tempo. Mas alguma coisa me chama a atenção, porque na realidade os cultos estão se esfriando dentro das denominações, dos lugares intitulados igreja, porque eu estou cultuando a Elias, a Jeremias, a João Batista, a alguns dos profetas. E eu estou esquecendo de cultuar ao Cristo, Filho de Deus. Eu estou dando glórias a Elias, a Jeremias. Eu estou dando glória a João Batista. Mas estou deixando de glorificar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que eu quero dizer aqui essa noite é que você tem que ficar empolgado, porque nos outdoors estão por aí a cara de tal, de A, de B ou de C. Não, você não tem que ir lá porque A, B, C, D vai estar lá. Você tem que ir lá porque Jesus de Nazaré se fará presente. É Ele que é o centro das aflições. É Ele a estrela da manhã. É Ele a rosa de Sarão. É Ele o perfume no vale. É Ele Deus Todo-Poderoso. Alava sube de radaia até caia na chume de raia. Orimi canto rida calamácia lamarraia. Aleluia. Eu tenho algo para dizer aqui. Eu não estou dando tema ainda porque eu quero te dizer uma coisa. Eu não sou contra ninguém ir em evento, presbítero Eduardo. Eu não sou contra ninguém ir, vai quem quiser, acompanhe quem quiser. Eu não sou contra ver ninguém atravessar de um estado para o outro, Adalberto, para poder cultuar alguém. Não, não sou contra. Alguém, eu vou ali porque pegou anúncio no rádio, pegou anúncio na revista, pegou anúncio na televisão. As pessoas têm coragem de pegar o ônibus, pagar passagem de ônibus, pagar táxi, encher o tanque de gasolina para ver tal cantor, para ver tal pregador, mas quando é para orar, para falar com Jesus, não tem coragem, não fala com Ele, não busca Ele. Hoje Deus vai te pegar pela barba e o nome dEle será adorado. Alava sube dia da até caia na chume de raia. Orimi canto e da calamácia ela raia. Sabe por que Deus abençoou o congresso de Guaianazes? Porque lá não tinha estrela. Estrela era Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis. Esse é o propósito de Deus. Ele quer ser a única estrela. Ele quer ser o único Senhor. Ele quer ser o único Deus. Aquele que quer render glória a Ele. Levante as tuas mãos e adore o nome santo do Senhor. Gente do céu, é um absurdo isso. Pega trem, pega metrô, pega táxi, monta no jegue, pega avião. Aí você pergunta para ele:
Você está indo para onde? Ele nem fala mais culto. Você está indo para onde? Estou indo para um evento. Estou indo para um movimento. É assim que ele diz. Não é nem para culto. Mas, e aí? Vai acontecer o quê? Estou indo lá. Quem vai estar lá? Thales. Eu não estou me tocando um som, estou falando uma coisa séria. Quem vai estar lá? Noemi. E os internautas estão ouvindo aí, pode falar para eles. Quem vai estar lá? Sofia. Mas se fazer evento, escute isso. Se fazer evento que não sai nos cartazes, se no cartaz só escrever só quem vai estar no evento é Jesus, não vai ter um cantor de nome e nem um pregador de nome, não vai ninguém. Não vai ninguém, porque o povo não está interessado em Jesus, está interessado em Elias, João Batista, Jeremias, mas aqui ainda tem crente que adora o nome do Senhor e louva o Cordeiro de Deus. Se você concorda, levante as tuas mãos ao céu e adore o nome do Senhor. Não vai dar tempo de eu pregar. Quem estão dizendo que eu sou? Alguém está cultuando a Jeremias, a Elias, a João Batista, a algum dos profetas, menos a Cristo. É um absurdo isso. Eu fico pensando, como é que Jesus está olhando isso? O camarada, ou a camarada, cobra 20 mil reais quando é amigo ainda. 20 mil reais para usar o microfone e nem canta, põe a igreja para cantar. Nem canta. 80 mil. 80 mil. Um camarada que veio pregar aqui queria 20 mil para pregar 40 minutos sem passar. Aí faz os eventos, põe taxa para poder entrar. Os crentes não dão dízimo na igreja dele, mas paga 100 para poder ver o cantor artista. Aqui diz que não tem dinheiro. O pastor só falta dobrar o joelho para pedir uma oferta, um dízimo, para apacentar ele. Agora sai daqui e vai adorar alguém. Se você está gostando, dê glória. Se não tiver, dê glória do mesmo jeito. Exalta o nome do Senhor. Mas eu acredito que tem algum crente aqui chamado Pedro, dizendo: eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu preciso falar quem é o Senhor. Eu preciso. Tentaram levar essa glória para Pedro. Alguns chamavam até de Júpiter. Ele disse: pode parar, pode parar. O que vocês estão fazendo? Porque o paralítico andou? Eu sou Deus por acaso? Deixa eu dizer quem foi que fez aquilo. Aquele lá que vocês crucificaram. Foi ele que fez. A glória é toda dele. João Batista disse que ele não era digno nem de desatar as alparcas dos seus pés.
Quando alguém diz, está vindo um aí que é mais poderoso, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que desaparecer e que aparece ele. Enquanto esse púlpito ser de Jesus Cristo, a glória de Deus vai ser manifestada e Deus vai ser glorificado. Pensa um pouquinho. Você gasta 50 para ir num evento desse e não dá R$3 de oferta na sua igreja. Vê se você está certo. Pior que você vem atribulado e quem tem que te cuidar é o pastor ainda. Não é assim? E eu já falei um negócio. Aqui no púlpito, se quiser cantar, tem que pagar, tem que pagar. Não é eu que vou pagar coisa, vai pagar para cantar, tem que pagar com oferta. Vai dar oferta. Eu não vou dar nada para seu ninguém. Que eu que estou precisando. Olha, o presbítero está conversando isso. Eles estão dizendo o que por aí? Que tu és Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas. Pedro levanta o dedo e disse, eu quero falar. Os outros não tiveram coragem, mas Pedro disse, eu quero falar. Eu quero falar. Eu sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, hein, Pedro Barjona? Revelação do céu, hein? O Pai te revelou isso aí. Não foi carne nem sangue, o Pai te revelou. Eu tenho um negócio para te dizer. Eu teria que começar a pregar agora. Pois eu também vou te dizer uma coisa, Pedro. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei... Muito fraco. Sobre essa pedra edificarei a minha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se eu fosse pregar agora, eu ia pregar baseado no tema, quem é a igreja? Quem é a igreja? Porque o Espírito Santo de Deus, por intermédio de Jesus Cristo aqui, Jesus, ele ficou feliz com a resposta de Pedro. E disse, eu também quero te dizer algo, que tu és Pedro. Sobre essa pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou aproveitar 2 minutinhos, que eu vou precisar uma outra hora para pregar. Só 2, vou até beber uma água antes. O compromisso de Jesus Cristo é com a igreja dele. Os presentes de Jesus é para a igreja dele. As vitórias que Jesus tem é para a igreja dele. É para a igreja dele, só para a igreja dele. O que Deus quer fazer é para a igreja dele. O socorro que Deus quer dar é para a igreja dele. Quem é a igreja dele? Aquele que resgata para ser seu seguidor. E as pessoas que Jesus chama para ser a igreja dele, diferente de muitos de nós que escolhemos pelas aparências, Jesus olha diferente. Ele escolhe cada pessoa, que eu vou te passar, olha para escolher mesmo. Olha aqui. Olha aí do seu lado. Olha quem que ele escolheu para ser a mulher dele. Vê se você tinha coragem de escolher isso aí para ser teu companheiro. Não tem. Só Jesus para escolher isso. Jesus olha naquele magrinho e disse assim, vai ser minha igreja. Olha naquele gordo e disse, vai ser minha igreja. Eu gostei dele, vai ser minha igreja. Olha para aquele cachaceiro jogado na rua que ninguém dá nada, vai ser minha igreja. Olha para o traficante que ninguém dá nada, a sociedade vira as costas, ele diz, vai ser minha igreja.
Olha para a prostituta que ninguém dá nada, ele diz, vai ser minha igreja. Olha para o homossexual que ninguém dá nada, ele diz, vai ser minha igreja. Jesus, ele escolhe alguém para ser, e se você é a igreja dele, levante as tuas mãos e adore ao nome santo do Cordeiro de Deus. Alava sube de radar até a caia na chumini raia. Ele não faz acepção de pessoa. Eu quero aqui só no tempinho que me dá, que não vai dar para me pregar. Vocês vão ver que não dá para me pregar. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso dizer para vocês aqui. E é interessante você observar. A igreja de Jesus é dessa forma. É alguém que não vale nada para a sociedade. É alguém que estava preso nas drogas. É alguém que estava preso nos tráficos. Era alguém que estava preso na prostituição. Era alguém que estava preso na idolatria. É alguém que estava preso na mendigagem. É alguém que estava lançado na lama. Era alguém que a família virou as costas. Era alguém que a sociedade virou as costas. Era alguém que a política não entendeu, não compreendeu e mandou sacrificá-lo. É essas pessoas que Deus quer, aqueles que não valem nada. Olha o histórico de Jesus Cristo, das pessoas que Ele chama para o seu ministério. Ele chama uma mulher que tinha tantos maridos, e ali o que ela tinha era dela. É essa que Jesus chama. Olha Raabe, a prostituta que ajudou o povo de Deus, Jesus chama ela. Olha a mulher adúltera que o povo já ia apedrejar, disse, é ela, eu quero ela. Olha o Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão, disse, eu quero ele, eu vou pousar na casa dele, eu vou entrar na casa dele. Essas pessoas que Deus quer, não interessa o teu grau de inteligência, interessa que Deus te chamou, te escolheu, e você é dele para a glória do Senhor. Você não precisa falar bem a língua do seu país para ser mulher de Jesus Cristo. Você não precisa disso. Quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia nada de Deus, nada de Deus. Mas uma coisa ficou marcada, porque eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, Deus usou uma pessoa em profecia e dizia assim, mais ou menos assim, eu não lembro detalhadamente, mas mais ou menos assim. Sou eu Deus. Eu nunca tinha visto ninguém profetizar. Sou eu Deus que te escolho e te chamo pelo nome. Tu és meu. Para que tu saiba que eu sou o Deus que estou te escolhendo, eu te livrei da morte. Muitas vezes. Não era para tu estar mais aqui, e meu corpo já arrepiando. Mas eu te livrei. Eu te escolhi. E quero te dizer que eu vou te usar nessa terra. Poderosamente. Tu subirás em pássaros de aço. E voarás de um lado para o outro. E aonde tu passar, eu passarei contigo. Eu? Quem sou eu? Um vagabundo? Um lixo da sociedade? É você mesmo que eu quero. Porque nas minhas mãos o que não presta passa a prestar. O que não vale nada passa a valer. É por isso que quem não entende a vontade de Deus, quem não entende os mistérios de Deus, diz, você na igreja? Não. Não pode. Você, Bruno? É você? Alain? Não. Alain, tá brincando? Não. Crente? Sério? Você é de Deus? Verdade? Sim. Jesus me escolheu. Sou dele agora, sou a igreja dele. Alava sube de radar até a caia na chumini raia. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você agora não é qualquer um. Você é príncipe de Deus, princesa de Deus. Você é esposa do Cordeiro. Deus te abençoou com isso. Só Deus faz isso, ninguém mais. Ninguém mais. Eu vou contar só isso, que eu não vou pregar. Há uns anos atrás, os policiais me pararam.
E eu estava com um rapaz, os polícia me parou. E eu fui tão parado por polícia que eu tenho trauma de polícia me parar. Eu não gosto nem que me para, que eu fico nervoso. Eu fico nervoso, não para, não me para. Eu fico nervoso. E hoje eu conheço uns, então eu fico meio nervoso. Aí os polícias me parou, mão na cabeça. Mão atrás da nuca. Aí eu fiz assim. E eu disse atrás da cabeça. Ele disse, rapaz, você não ouviu? Já tô com a mão levantada. Não faz o que eu fiz não, viu, irmão? Pra você levar um jab não, mas assim, eu fiquei assim. Aí eu disse pra ele, deixa eu me identificar, senhor. Eu sou pastor. Ele disse, eu sou polícia. Segunda série. Aí encostei no carro e eles revistando e eu nervoso. Com raiva porque eu estava vendo os outros olhando. E eu ficava com maior vergonha. Eles revistando. E eu, enquanto ele revistava, eu disse, é o seguinte. Rapaz, eu não sei nem por que você está fazendo isso. Porque eu trabalho lá dentro. Eu faço a obra de Deus dentro da cadeia. Eu já estou lá. Falei para ele isso. Deus é minha testemunha que eu estou falando aqui. Eu disse, eu já faço a obra de Deus lá. Meu nome está lá. Eu vou lá toda semana. Aí o policial falou para mim assim, quero nem saber, aqueles lixos que estão lá dentro, para mim aquilo não vale uns centavos, aquilo é podre. Eu olhei para ele, aí eu já fiquei nervoso, eu falei, agora você mexeu. Aí eu disse para ele, eu disse para o polícia, você pode não acreditar, mas o meu Deus, ele transforma a pessoa. Aí revistou, viu que não tinha nada, vai baixar a mão e ir embora. Amém. Eu ainda creio num Deus que escolhe a sua igreja com alguém que ninguém dá nada. Fala a verdade, olha o que Deus fez no teu rosto. Porque tu era feinha mesmo. Tu era feinho. Era só Deus na causa mesmo. Olha o que Deus fez na sua vida. Vê se Deus não transformou isso aí. Vê se Deus não mudou. Pega aquela foto antiga lá, mostra para os outros aquela foto antiga. Pega aquela foto antiga que você tem na casa e mostra para os outros. Que os outros vão expulsar, vai pensar que é uma coisa ruim que está na foto. Deus se transforma, esse é o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o profeta da igreja, o Deus que faz milagre. Quem pode louvar esse Deus e enaltece o nome do Senhor Jesus Cristo? Mas como eu disse, vocês não me acreditaram, eu não vou pregar. Você sabe por que eu não vou pregar? Porque eu comecei tarde, precisaria muito tempo. E para mim falar quem é a igreja, eu precisava fazer essa pincelada. E depois eu precisaria falar sobre 4 coisas que confirmam quem é a igreja. E isso não daria tempo. Mas eu vou pregar de novo isso aqui. Eu vou pregar nesse tema. E você vai ver quem é a igreja. Agora olha do lado e vê se essa pessoa do lado tem cara da igreja de Deus. Se ela tiver cara de igreja, manda ela falar cibolete ou chibolete. Manda ela falar, alguma coisa ela vai falar. A linguagem da igreja é conhecida. Quando você se depara com a igreja de Deus, ela tem uma linguagem. E essa linguagem é aleluia, glória a Deus, línguas estranhas. O nome de Deus é glorificado. Deixa eu ver alguém que é batizado com o Espírito Santo de Deus aqui, que pode falar em mistério, que pode adorar, que pode glorificar, que pode exaltar, que pode engrandecer, que pode enaltecer. Eu tenho uma coisa para falar. Aqueles Ciro Fenícios, de alguma forma, eles adoravam aqueles deuses
país grego, no nosso país, para nossa vergonha, tem Deus baiano, tem Deus cearense, tem Deus pernambucano, tem Deus carioca, tem Deus paulista, mas o nosso Deus, Ele é do céu! Ele é do céu! Oh, quem está sentindo a glória de Deus, a presença de Deus, você internauta, você é igreja, louve a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele, porque o teu Deus é verdadeiro. Ei Pedro, ei Pedro, ei Pedro, reconheça que Ele é o Senhor e mande glória para cima, e manda aleluia. Pega na mão do teu irmão e diga: eu estou sentindo Deus. Pega na mão dele e diga: eu estou sentindo. Pegue na mão dele e diga: eu estou sentindo a presença do Senhor. Alava subidi radahata kahara shumini haya orimi canto ida calamassa lamahaias derimi anda lamassi rimi canto ida calamassa lamahaya. O Espírito de Deus é aquele que te renova, o Espírito de Deus é aquele que te enche. Se você é a igreja de Deus, deixa ele encher esse vaso agora. Se você é a igreja de Deus, deixa ele vaso transportar agora. Se você é a igreja de Deus, adore ele aí agora. Se você é a igreja de Deus, glorifique ele aí agora. Se você é a igreja de Deus, mande aleluia aí agora. Se você é a igreja de Deus aí agora, libere a glória, a adoração, louvor. Libera! Libera agora. Deixa eu ver onde está o primeiro Pedro. Deixa eu ver onde está o primeiro adorador. Deixa eu ver onde está o primeiro que glorifica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se a banda tem um hino bonito e pentecostal, solta aí, porque eu não vou pegar mais. Não dá para pregar. Aí, essa língua é da igreja. É a igreja. Essa língua aí é da mulher de Jesus. Essa glória a Deus que eu estou sentindo, que eu estou ouvindo aqui, é da igreja. Esse aleluia é da igreja. Essa língua estranha é da igreja. Essas lágrimas é da igreja. Essa devoção é coisas que a igreja faz. A igreja faz. Aproveite. Aleluia. Pega nas mãos desse crente que ainda não entendeu. Pega nas mãos dele. Pega nas mãos dele. Tem hino bonito aí, Poliane. Canta um hino bem bonito mesmo, bem bonito. Coisa de igreja, coisa de igreja. Que tem coisa que é de sol, não é de igreja. Mas o que é da igreja é diferente. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí, Blanca. Deus quer te encher. Deus quer visitar a igreja dele. Olha lá na galerinha. Olha aqui na esquerda. Olha aqui na direita. Olha lá atrás. Olha o que Deus está fazendo. Olha o poder de Deus no horário bom. Olha aí. Olha aí. Meu Deus.
como em Pentecostes. Isso, acompanha. Enche-me, Senhor. Eu adorarei. Eu vou adorar, não vou perder meu tempo. Deus da minha vida. Quer me compreender, me escolheu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Deus da minha vida. Quer me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Essa minha vida, Espírito, Espírito, que desce fogo purificador, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Cheio de ti, Espírito
Olha a igreja transbordando. Olha a igreja dando. Olha a igreja. Essa igreja. Ele vem comer Pentecoste. Isso tem que dar festa. Pode pregar até o final. Porque a igreja vive o Pentecoste. Ela vive o Pentecoste. Olha isso. Que desce como fogo. Olha o fogo. Olha tudo dentro do céu. Ela não tem aparência física, ela tem aparência interior. A igreja de Deus é a igreja de Deus é ignorada na ótica humana. Pela inteligência humana. Mas ela é conhecida por Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja. A igreja de Deus. Alguém foi o que foi. Alguém fez o que fez. Alguém era o que era. Essa é a igreja de Deus. Ela é muito simples. Humilde. Dedicada, devotada a Deus. Jesus de Nazaré. A presença de Deus é não tem complicação. É uma coisa simples. Simples de tudo. A igreja é simples. Esse retrato a igreja de Deus. É uma unificação de pessoas humildes e simples. Eu adorarei. No meio de uma geração que ignora a sua presença. No meio de uma geração que ignora a sua divindade. E no meio de uma geração que Senhor do Senhor. E Rei dos Reis. Espírito de Deus. Alava subiria da raia da subiria. Oi, cantuída calamarchala. Olha Deus revoltando lá na galerinha. Eu amo Deus desse jeito.
numa moça que está do seu lado, num rapaz que está do seu lado, dá um abraço nele. Antes de nós irmos embora, você precisa abraçar a igreja. Antes de nós irmos embora, você precisa abraçar a noiva do Cordeiro. Antes de nós irmos embora, você precisa sentir esse calor que a igreja está sentindo. E se você é a igreja, dê desse calor para ele e para ela também. Dê desse calor. Abrace ela. Abrace ele. Nós vamos sair daqui em harmonia. Nós vamos sair daqui unificados no mesmo corpo. Nós vamos sair daqui no mesmo propósito. Uma só vontade, um só desejo, um só querer. Deus, mais nada além desse Deus. Abraçar, amá-lo. Eu acho, Eliana, alguém sempre costuma dizer: se você me ama, prova. Mas eu acho que se nós temos que provar alguém, é só pra ele. Porque ele já provou que nos ama. E nós temos que provar pra ele. E depois desse louvor nós vamos embora. Seja a honra. Esse louvor para nós irmos embora. Seja a glória. Olha, seja o domínio pelo século dos séculos. Ao que está sentado no trono. isso, vamos harmonizar. E ao Cordeiro seja o louvor. Se coloque de pé. Se coloque de pé, igreja, para nós irmos embora cantando. Se você estiver, cante junto agora que nós vamos embora. Coloque de pé, fazendo favor. Seja a glória. Isso, vamos harmonizar, bem bonito. Seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. e teve a formação. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra de Senhor. Esse Deus está aqui. Seja a glória para todo sempre. Amém. Só ele. Seja o Eu não posso pegar o que não é pra mim, porque a glória não é minha. Só dele. século dos séculos. Seja a honra de Senhor. A glória é toda dele. Seja a honra. Nós vamos embora debaixo da bênção. Seja a glória. Depois desse louvor, já vamos em paz, em harmonia, em alegria. Seja o domínio Daniel, pode fechar os vidros aí atrás. Porque nós já vamos embora. Desfrutando das bênçãos. poderoso Deus, poderoso Deus,
por Ele. A igreja tem sede, ela tem desejo, ela tem vontade de estar perto dEle. Minha alma anseia por Só a igreja. Minha alma anseia. Pega nas mãos dessa pessoa que nós vamos orar para nós irmos embora. Logo depois desse horror, segura. Essa pessoa que você pegou nas mãos, ela não é qualquer pessoa. Talvez ela não é da sua cor, ela não tem a sua estatura, talvez não tenha o brilho da sua pele, mas ela tem uma coisa que você tem. Ela tem a marca da promessa. Ela tem um nome. Esse nome não é outro senão propriedade do Espírito Santo, Igreja de Deus. Essa pessoa pode não ter valor para alguém aí fora, mas ela tem valor para Deus, porque ela é Igreja de Deus. E Deus é o Senhor dela, o amigo dela, o marido dela, o profeta dela. Deus manda eu te dizer que nunca Ele vai te desamparar, nunca. Deus manda eu te dizer que por maiores que sejam as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, por mais triste que sejam dias das quais você acorde e não tenha sentido de viver, Ele manda te dizer que nos dias negros e escuros de lutos, Ele estará perto. E quando você está do lado chateado e está ao alcance, Ele está dizendo: as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar. Ele manda te dizer que o amor que o mundo não te deu, Ele tem para te dar. Porque só Ele poderia te trazer da onde Ele te trouxe. Só Ele poderia te escolher da onde Ele te escolheu. E Ele te diz: te amo, filha. Te amo, filho. Você é meu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque você é a igreja de Deus. Enquanto eles cantam, eu oro por você. Fecha os seus olhos para nós orarmos por você. Enquanto Poliane, presbítero Eduardo está cantando, eu vou orando para nós irmos. Pai bendito, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu em oração peço pela vida dessa moça, dessa mulher, desse rapaz, desse jovem que por muitas vezes se abate, se entristece e diz: até quando, Senhor? Quando por muitas das vezes diz: eu acho que não vou conseguir, estou perdendo as forças, estou desanimando. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, pega nas mãos dele agora, pega nas mãos dela agora, porque eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui esta noite, para esta festa. Todos eles, todos os internautas que estão nos assistindo, meu Deus, estão atentos, em observação, meu Deus, olhando atentamente, querendo entender que o Senhor é Deus que não desampara. Peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida deles agora. Aquilo que estava dando errado, que passa a dar certo. Eu expulso em teu nome, Jesus, essa tristeza, esse desânimo, essa angústia, esse complexo de inferioridade, esse sentimento de rejeição, esse trauma de infância, essa maldição de ventre. Eu repreendo, eu ordeno em nome de Jesus que caia por terra agora. Pai, em nome de Jesus, leva essa moça, esse rapaz, esse homem, essa mulher, para dentro do teu esconderijo. E vem, meu Deus, vem abraçá-los agora. Vem, meu Deus, protegê-los agora e dar vitória segundo a tua bondade, para que teu nome seja enaltecido, louvado e glorificado. Pois eu não estou pedindo a qualquer pessoa, estou pedindo para a tua igreja, meu Deus. Eu estou pedindo do Senhor para a tua igreja, que cada pessoa saia daqui ricamente abençoado, ricamente vitorioso, ricamente representados pelo Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, se o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz, nos dê a tua bênção, nos dê a vitória, para que teu nome seja enaltecido e glorificado. É o que eu te peço, Espírito Santo. Certo das tuas bênçãos eu já te agradeço.
eles, meu Deus. E que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E todos aqueles que concordam, digam amém na alma, amém no Espírito, diga amém e continue cantando e saia daqui hoje louvando e cantando. Abraço teu irmão, porque o fim de terminou, e saia daqui vitorioso e glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dizendo minha alma anseia por ti. Abre minha boca e suspira. É isso aí. Olha os tocadores alegres, felizes. Por ti, minha alma anseia por ti. Abre minha boca e suspiro. Espero sede de ti. Uma corça suspira pelas águas. Suspira, alma anseia por ti. Uma corça suspira pelas águas. Uma corça suspira, alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Pois tenho